Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Um dos maiores enigmas científicos é a existência da chamada matéria escura. Observações astronômicas sugerem que cerca de 90% do universo é constituído por conteúdo não luminoso de origem desconhecida. Atualmente, diversas teorias e experimentos buscam explicar a natureza dessa matéria. Acompanhe agora a palestra O Enigma da Matéria Escura. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria Cultura palestras que buscam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Então eu vou falar sobre esse assunto fascinante, como eu comentei agora no início, né? O estudo da matéria escura, né? O que ela é. A gente não vai tentar decifrar esse enigma, porque ainda ninguém sabe. Mas o que eu elaborei aqui para a nossa palestra é mais ou menos para situar vocês dentro do mundo da física de partículas, né? Todas as sutilezas, né? O que nós conhecemos sobre a estrutura da matéria, da energia, das forças que estão envolvidas. E, em particular, o que eu quero responder, uma das perguntas é: qual é o conteúdo do universo hoje em dia? Tá? Então, eu acabei pegando emprestado da NASA essa figura, né? Então, na realidade, esse é um gráfico que representa a distribuição em termos proporcionais, percentuais de matéria. Então, aqui nessa faixinha colorida é basicamente o universo que nós vivemos. Então, aqui estão os elementos pesados, aqui estão outras partículas, as estrelas, os elementos leves, enfim, tudo que nós entendemos como universo. Tá? Mas observem que isso só compõe 5% de toda a matéria do universo. Então, nós, e tudo que nós conhecemos, constitui apenas 5%. 23% constitui uma coisa chamada de matéria escura, tá? E 72% que completa todo o conteúdo de matéria e energia no universo é uma quantidade, uma coisa chamada de energia escura, que esse ano deu origem ao Prêmio Nobel da Física para 3 astrônomos que provaram a existência da energia escura, medindo a expansão do universo, a expansão acelerada das galáxias, né? Então, o que nós sabemos sobre a estrutura da matéria? Então, essa é uma figura que eu gosto muito, porque ela mostra a matéria em várias escalas, né? Então, aqui tem a mão de uma pessoa e um bloco de matéria. Então, aqui eu faço uma ampliação, pego essa quina e faço uma ampliação, e não se assustem com esses números, mas essa ampliação aqui me leva para uma escala de 10 na menos 10. O que significa isso, esse número? É pegar o número 1, por exemplo, imaginem 1 metro, e eu divido em 10 bilhões de pedacinhos. Um pedacinho desses, né, o 10 bilionésimo dos pedaços, me leva à estrutura de enxergar os átomos. Tá? Agora, se eu dou um salto de apenas 10 mil em redução de tamanho, né, eu consigo não só ver a estrutura cristalina desse meu bloco, mas também enxergar o átomo individualmente, né? Então, nessa escala de 10 a menos 14 metros, eu enxergaria o núcleo e ao redor do núcleo uma nuvem de elétrons. Então, vocês que já estudaram alguma coisa de química, né, sabem então que os elétrons têm cargas negativas e o núcleo tem carga positiva, né? Tanto é que o átomo, como é descrito aqui, é eletricamente neutro, né? Aqui nessa minha figura eu dou mais um salto, mas agora um salto pequeno, né? Eu diminuo em apenas 10 unidades. Então, eu divido essa distância por 10. E aí eu enxergo detalhes sobre a estrutura do núcleo. Então a gente vê que o núcleo não é mais uma partícula elementar, mas na realidade ele é composto por uma estrutura bem definida de prótons e nêutrons, né? Isso é bem característico da física nuclear, né? Agora eu dou um salto de 10 a menos 15 para 10 a menos 18, né? Então, nessa escala, eu vou enxergar que nem mesmo o próton e o nêutron são partículas elementares. Eles têm lá dentro uma constituição interna, né? Isso é bem conhecido hoje da física de partículas. E cada próton e cada nêutron é composto por 3 unidades menores, 3 partículas elementares menores, chamadas de quarks, né? Então, essa é basicamente a estrutura que a gente tem, que a gente conhece a respeito da matéria.
Mas quais são as forças que mantêm essas unidades, esses blocos básicos unidos, né? Então, observem, lá no núcleo eu tenho prótons, e prótons têm cargas positivas, e todo estudante que já estudou química ou física sabe que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, como é que eu consigo colocar numa região tão pequena do espaço alguma coisa tão propensa a se desmanchar? Então, eu tenho que ter forças como, por exemplo, forças nucleares, né? Mas na natureza a gente tem 4 forças básicas, né? A primeira delas, que todo mundo conhece, quem já tropeçou e caiu, sabe que existe uma força chamada força da gravitação, né? Que é a força que basicamente comanda fenômenos de queda livre. E também essa força gravitacional é a mesma força que governa o movimento planetário, né? A Lua ao redor da Terra, o movimento do sistema solar. Ela é, então, eminentemente uma força macroscópica, e a gente ainda não sabe se existe uma versão microscópica dessa mesma força. Isso se chamaria gravitação quântica. A segunda força todo mundo conhece também, a força eletromagnética, né? Basicamente tudo que nos cerca hoje em dia é governado por essa força, né? Esse meu laser aqui que eu estou apontando, esse meu telefone sem fio de vocês, esse microfone sem fio, tudo é governado pela força eletromagnética, né? E ela é, além de ser uma força macroscópica, que a gente vê em fenômenos como, por exemplo, tempestades com descargas elétricas, fenômenos bem macroscópicos, ela também existe uma versão microscópica dela, chamada eletrodinâmica quântica. Então essa é uma teoria que atua no nível quântico, ou seja, no nível microscópico da matéria. E agora eu tenho 2 forças que são apenas microscópicas, né? Uma que se chama força nuclear forte, e a outra força nuclear fraca. O nome já está meio que se explicando, né? A força nuclear forte garante que todos nós estejamos aqui hoje, né? Porque ela mantém o núcleo íntegro. Essa segunda força nuclear fraca é basicamente uma força que aparece em fenômenos de decaimentos, né? Como, por exemplo, radioatividade. Então, ela está por trás desse tipo de fenômeno, né? Então, elas só se manifestam a distâncias microscópicas, naquelas escalas de 10 na menos 15, né? Portanto, elas são forças que são quânticas, né? Agora, como é que a gente estuda essas partículas e essas forças microscópicas, né? Tá? Isso também é um desafio, né? Porque observem que essas entidades, elas são invisíveis. Tá? A gente não é como enxergar essa caneta ou enxergar um laptop ou objetos assim macroscópicos. Eles são todos invisíveis. Então a gente tem que olhar para os rastros que essas partículas deixam quando interagem com outras substâncias. Então tem basicamente duas maneiras de se estudar essas partículas, né? Uma delas é a produção artificial, e isso significa aceleradores de partículas, eu já vou explicar o que é isso. E a outra é a produção natural, né? Raios cósmicos. Nesse instante, essa sala está sendo inundada por radiação que vem do espaço. Tá? E essa radiação pode ser estudada. Então essa é a produção natural. Por quê? Porque tem cenários astrofísicos que produzem reações nucleares no interior de estrelas e criam um vento de partículas elementares que incidem na Terra e produzem os raios cósmicos, né? Na produção artificial, agora vamos falar um pouco sobre história, né? Esse é o sujeito aqui, Ernst Lawrence, né? Ele construiu a primeira máquina para produzir artificialmente partículas, né? Bom, agora vamos dar um salto no tempo. Isso aqui é uma coisa moderna. Isso aqui é o grande colisor de hadrons, Large Hadron Collider, LHC, que fica em Genebra. Isso é uma foto aérea do acelerador de partículas, né? E ele é um túnel subterrâneo, onde, semelhante ao acelerador lá do ciclotron, né, do Lawrence, né, esse aqui é muito maior. É o maior que existe e, por muitos, é considerado como a maior obra de engenharia humana, né? Então, na realidade aqui, essa circunferência aqui é uma circunferência de 27 quilômetros. Então esse é um túnel subterrâneo por onde uma partícula vai começar a girar, ganhar energia e de repente colidir num alvo. Só que isso é tão imenso, tá, que na realidade não é possível ter um ponto só de colisão. Então tem alguns pontos marcados onde tem laboratórios. Esses laboratórios são no fundo detetores subterrâneos onde ocorrem as colisões e a matéria é produzida. E aí, como se cria a matéria, né? Pela nossa conhecida fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes c ao quadrado. Então, a energia, que energia é? É a energia do movimento. Por isso que tem que acelerar essas partículas para energias cada vez mais altas. E essa energia cinética de movimento, quando elas acabam sendo freadas nesse ponto, se converte em massa. Então, tu começa a criar partículas. Tu começa a estudar a estrutura microscópica das forças envolvidas.
Bom, na produção natural, é o que eu comentei agora no início, né? É a radiação que vem do espaço. Nesse momento, a gente está sendo bombardeado por radiação que vem do espaço, né? Só que quando ela chega na nossa atmosfera, acontece um fenômeno, né? Ela chega e explode ao entrar em contato com os átomos da atmosfera e produz uma coisa que parece um chuveiro, né? Tanto é que o nome é chuveiro extenso, né? Os físicos de partículas usam essa palavra. E aí o feixe primário deixou de existir, quer dizer, aquela radiação original não existe mais, só que ela se transformou em outras coisas, né? E se transformou em todas essas subpartículas que vão ser coletadas na superfície da Terra. Então existem vários laboratórios que estudam raios cósmicos, colocando na superfície da Terra, em áreas bem grandes, detetores, né? E aí a arte, atrás disso, é pegar todos esses sinais esparsos e fazer o caminho inverso para descobrir quem chegou no início, né? Muito bem, então eu poderia ficar a noite inteira mostrando exemplos de laboratório, o que se faz então em física de partículas, mas o nosso tema aqui é matéria escura, né? Então essas são as técnicas usadas para estudar a matéria ordinária, mas a matéria escura é outro departamento, né? Então quando que começou esse problema da matéria escura, né? O que é a motivação, o que foi a motivação para tudo isso, né? E surpreendam-se, né? Começou com esse senhor aqui, Isaac Newton, né? Tá, Isaac Newton, para muitos, foi o maior físico da história, né? Entre os trabalhos, todo estudante de física conhece bem a segunda lei de Newton, que explica exatamente como as coisas se movem. Mas um outro grande trabalho de Isaac Newton é a teoria da gravitação. E essa teoria é fantástica até no ponto de vista filosófico, porque ela faz a unificação do céu e da terra, que na época de Newton eram coisas bem distintas, né? E essa unificação significa que as leis da física que estão atuando na superfície da Terra são as mesmas leis da física que atuam no céu. Então, uma maçã caindo na superfície da Terra tem a mesma lei por trás da Lua girando em torno da Terra. Tá? Essa é a grande mensagem da gravitação de Newton, né? Claro que a excitação é grande, né? Se tu tem um brinquedo novo, você quer aplicar ele em tudo que é lugar, né? Então, a teoria da gravitação acabou nos explicando exatamente como é que os planetas se movem, permitiu o surgimento de tecnologias como o GPS, colocar satélites em órbita, mandar sondas para outros planetas, enfim. Tudo é governado pela mesma lei, né, a lei da gravitação de Newton. Só que há problemas, como tudo na vida. Então, ao estudar profundamente o sistema solar, algumas anomalias começaram a aparecer, ou seja, movimentos de certos planetas não eram bem exatamente descritos com a teoria de Newton. Então, na realidade, o movimento planetário o movimento orbital deveria acompanhar um certo tipo de comportamento, mas havia discrepâncias entre teoria e experiência, né? Então, claro que imediatamente as pessoas são levadas ao, bom, está tudo errado. Então, a primeira atitude é a refutação da teoria da gravitação. Então, a teoria da gravitação ou está errada, ou está incompleta, ou ela não é tão universal como ela parece ser, né? Ou tem uma segunda possibilidade, né? Talvez essa perturbação no movimento de certos planetas se deve à presença de outros planetas escuros ainda não detectados, tá? Cujos campos gravitacionais perturbem esse movimento. Então, na realidade, a gente vai ver que as duas coisas estão corretas, depende do caso, né? O primeiro exemplo tradicional, né, que é o exemplo de Urano, né? Todo mundo conhece o planeta Urano, já ouviu falar dele, mas historicamente o movimento dele não era bem descrito pela gravitação de Newton, havia uma anomalia no movimento dele. Então, se postulou que deveria existir talvez um objeto escuro, né, ainda não detectado, que perturbasse o movimento dele. E esse objeto escuro se chamou Netuno. Né? Então, foi assim que, historicamente, o planeta Netuno foi descoberto. Ele foi descoberto como uma anomalia no movimento de Urano. Tá? Então, era a matéria escura daquela época. E agora nós estamos chegando perto da questão da matéria escura, né? Isso aqui, para quem não conhece, é uma galáxia, né? Então, ela é constituída por bilhões de estrelas. Tá? Pela própria figura, vocês podem ver que ela sugere uma rotação, e ela realmente gira, né? Esse é só uma fotografia, então é um instante no tempo. Só que, se a gente se perguntar qual é a velocidade de rotação dessa galáxia, a gente vai ver o seguinte. Não se assustem com as fórmulas, né? Não vou ter muitas, né? A gente esperaria
todo estudante de física já estudou aceleração centrípeta e já estudou que a aceleração centrípeta para um corpo girando assim, dessa maneira, tem que ser igual à aceleração da gravidade. Então, dessa formulazinha, a gente tira que quanto maior a distância a partir do centro, né, menor deveria ser a velocidade. Então, colocando em outras palavras, os astrônomos, ao estudarem qual é a velocidade de rotação de uma estrela bem afastada, aqui de fora, deveria ser muito baixa, comparado com uma estrela mais perto do centro da galáxia. Tá? Então, na realidade, a expectativa é que, à medida que tu te afasta do centro da galáxia, essa rotação, as estrelas bem afastadas deviam estar quase parando. Então, eles fizeram as medidas, só que não foi isso que eles detectaram. Né? Aqui é a teoria, velocidade em função da distância. Né? À medida que tu te afasta do centro, a teoria diz que a velocidade deve cair. Só que a experiência mostra que ela é praticamente constante. Como que se explica isso? Né? Bom, na realidade, o que se entende hoje é que tem mais matéria aqui do que se supõe. Essa contagem aqui, esse m que aparece na fórmula da velocidade, é a massa total da galáxia, que se considera, pelo menos para esse cálculo, como sendo constante. Mas ela não é constante, porque na realidade ela tem, hoje em dia se sabe, uma porção invisível que é a matéria escura. Então, a pergunta que alguém poderia fazer: se a matéria é escura, como é que ela é observada então? Se a gente não enxerga, se ela é invisível, como a gente acabou de ver nesse slide anterior, eu estou inferindo que essa matéria luminosa aqui, que originalmente eu calculei a velocidade de rotação, não é suficiente. Tem uma outra matéria invisível lá presente. Mas como é que eu sei medir essa matéria? Né? Então vamos lá. Vem da relatividade. Então agora vamos fazer a nossa experiência de pensamento que eu gosto de fazer. Né? A relatividade geral diz o seguinte, né? É aquela velha equação que eu mostrei para vocês do Einstein, né? Que aceleração e campo gravitacional não são tão diferentes assim quando a gente está numa região muito pequena. Observe nossos astronautas. Né? Nossos astronautas estão no espaço sideral, não tem força da gravidade, eles estão, como vocês já viram em imagens, flutuando. Tá? Mas nesse experimento eles não estão flutuando. Por quê? Porque aqui embaixo tem um foguete acelerando eles para cima. Então, esses nossos dois astronautas aqui, um deles está segurando uma esfera e ele larga, a esfera cai. O outro subiu numa balança mede peso, né? Então ele mediu exatamente o peso dele, que é a força da gravidade atuando sobre a massa dele. Então os dois concluem, olha, como as paredes estão fechadas, como essa sala, eu não sei se eu estou num planeta com a aceleração da gravidade igual à aceleração que eu estou andando, ou eu tenho um foguete por baixo me acelerando para cima. Então ele não tem experiência óptica ou mecânica capaz de dizer se ele está com o foguete sendo acelerado ou se ele está em cima de um planeta que tem exatamente a mesma aceleração. Alguém vai dizer, bom, é só ouvir o barulho do motor. Tá, mas isso não vale, né? Esqueça, é uma nave boa que não tem barulho, né? Então, isso é uma primeira consequência da relatividade geral. A impossibilidade de, numa região muito pequena, a gente distinguir a aceleração normal da aceleração da gravidade. Essa aqui é uma outra que eu gosto, do Sol, né? Então, por exemplo, aqui, o efeito da gravidade sobre a luz. Isso se chama de lente gravitacional. Então, imaginem só aqui, eu tenho um observador na Terra, tem uma estrela distante que emite um raio de luz que passa pelo Sol. Só que, como a luz vai sofrer uma curvatura ao passar perto do Sol, o observador terrestre vai enxergar uma posição aparente aqui, né? Então a luz faz um efeito que as lentes, que todo mundo que usa óculos sabe, que é um efeito quase de refração, ela vai desviar a trajetória da luz. Né? Aqui é um efeito, então, da lente gravitacional, é assim que os astrônomos acabam observando objetos distantes. Aqui tem, digamos, um satélite, tem uma estrela distante, e no meio do caminho tem uma matéria escura com uma grande massa. E aí a luz, ao vir, ela vai contornar esse objeto e vai sofrer uma deformação, um desvio. Né? Muito bem, então agora estamos entrando no assunto de matéria escura propriamente dita. Isso aqui é bem recente, é de 2008. Esse é um aglomerado chamado aglomerado Bullet, é um aglomerado de galáxias. Né? Aqui é uma superposição de duas imagens, tem que tomar cuidado. Em azul, em vermelho está a matéria chamada ordinária, matéria comum, né? E em azul está a matéria escura. A matéria ordinária, essas cores são falsas, né? Então é só para realçar os dois efeitos. Né? Então a matéria ordinária, que está em azul, a gente está vendo que isso aqui eu esqueci de comentar, que é uma colisão de dois aglomerados de galáxias.
Em vermelho, a matéria ordinária dá uma impressão que ela acaba freando, é como a colisão e freamento seguido, enquanto que a matéria escura, ela atravessa, ela acompanha o movimento, mas ela atravessa por outro lado. Tá? Então, observe que essa matéria ordinária foi obtida por simplesmente observando a luz, e a matéria escura foi por efeito de lente gravitacional. Então, sobrepuseram as duas imagens. Né? Bom, então, resumindo, né? Então, o que a gente viu? Velocidade de rotação das galáxias espirais, efeito de lentes gravitacionais de objetos de fundo, sugerem que há necessidade de introduzir mais matéria. Uma matéria que a gente não sabe, em princípio, a gente não está preparado até para entender. Mas a gente tem algumas ferramentas, né? Aquelas ferramentas que eu mostrei no início da palestra. Né? Então, originalmente, historicamente, tem duas propostas para... Assim, a comunidade se divide. Tem um grupo que diz que é uma coisa, outro grupo que diz que é outra coisa. Então, as duas propostas para o que é a matéria escura se dividem em dois grupos. Uma delas, os tais dos machos, né? É Massive Compact Hollow Objects. Né? Então, tem um pessoal que fica estudando os machos aqui, né? Que, na realidade, são remanescentes de objetos estelares que morreram. Né? Então, por exemplo, anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros, planetas muito grandes, escuros. Ou seja, tudo que é objeto grande e pouco luminoso. Tá? E o segundo grupo é o grupo que estuda uma coisa chamada WIMP, né? Que é Weak Interacting Massive Particles. Né? Então, são partículas massivas que fracamente interagem com o resto da matéria. Né? Existem evidências, hoje em dia, muito fortes, é o que a gente está estudando agora, que, na realidade, a matéria escura talvez seja um WIMP. Né? E aqui eu coloquei um comentário, extensão do modelo padrão. Ou seja, talvez não seja só aquilo. De repente, tem mais matéria, mais tipos de partículas que ainda não são conhecidas. Né? Então, aquela primeira figura, aquele gráfico em disco, foi determinado por esse observatório. Na realidade, é um satélite espacial, o Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, né, o WMAP. Ele fez uma análise de 7 anos, e o que ele fez? Né? Ele estudou a chamada radiação cósmica de fundo. Né? Então, todos vocês já devem ter ouvido falar que o universo surgiu a partir do Big Bang, né, a grande explosão. E essa explosão, então, havia um instante no tempo em que o universo estava concentrado num ponto, e depois dessa explosão o universo expandiu, as galáxias se formaram, os planetas vieram, enfim, toda a história do universo que todo mundo conhece. Só que ficou uma relíquia, um remanescente daquele período, né? Que é a chamada radiação cósmica de fundo. Né? Ou seja, uma radiação na faixa de aproximadamente 3 Kelvin de temperatura que preenche todo o universo. Só que o que esse satélite mostrou é que ela não é uniforme, ela na realidade é levemente granulada. E a partir dessa granulação, dessa radiação, ele conseguiu determinar umas coisas importantes. Uma delas é a idade, qual é a idade do universo. Né? Ele conseguiu determinar que é 13,73 bilhões de anos. Ele conseguiu mostrar que o universo é plano, quer dizer, se eu saio em linha reta, eu não vou enxergar a curvatura do universo. Né? Na realidade, o universo tem uma geometria bem simples em toda a extensão. E a coisa mais importante, a abundância de matéria ordinária. Esse é aquele 5% que eu falei lá no início. Né? Ele conseguiu determinar. E o resto é matéria escura, é aqueles 22% que apareceu lá. Então, na realidade, esse satélite é que fez a grande determinação quantitativa da distribuição de matéria no universo. Bom, existe então, se a matéria escura está presente, eu não sei o que ela deve ser então abundante pelos sinais que a gente está vendo lá na astronomia. Será que eu consigo medir elas diretamente? Então aqui é uma imagem da nossa galáxia e de uma nuvem que é chamada de halo, né, de matéria escura. Isso é só uma representação teórica. Né? Então, se essa concepção está correta, como a gente viu lá nos aglomerados de galáxias, né, que a matéria escura está presente em todas as partes, né? Então, nossa galáxia, ao se movimentar através do universo, e ela está em movimento, ela deve atravessar esse halo e deve sentir um vento da matéria escura. É como, por exemplo, a gente está num carro, né, num dia de chuva, e você andar no carro e você vai ver, por exemplo, você anda para frente, a chuva fica mais intensa na frente, você dá um ré,
ela aumenta a chuva no vidro de trás, né? Então esse vento dos WIMPs, como é chamado, deve aparecer, né? Por quê? Porque na realidade, lembrem que a Terra se move ao redor do Sol e o Sol, por sua vez, se move dentro da nossa galáxia. Então esse movimento combinado dessas duas velocidades devem dar esse efeito que eu falei de num período do ano, né, aumentar esse vento vamos supor que eu coloque um detetor aqui nessa sala. Então numa época do ano eu devo enxergar mais WIMPs chegando e em outras épocas menos. Então em princípio eu não vou entrar em detalhes de que época do ano, mas na realidade em junho aumenta o vento, supostamente, e em dezembro deve diminuir essa interação com essa matéria escura, né? Por causa dessa geometria aqui das velocidades. Essa é uma das grandes evidências indiretas, né, de matéria escura, foi esse satélite espacial, né, o International Gamma Ray Astrophysics Laboratory. Então, na realidade, o que ele fazia? Ele é um satélite que está em órbita e ele está medindo radiação eletromagnética, vindo do centro da galáxia. Só que ele mediu uma linha, né, ou seja, uma radiação com uma energia muito particular, 511 keV. Tá? KeV é uma unidade de energia, não precisa se preocupar muito. Né? Se fosse qualquer outro número, ninguém ia dar muita bola, mas 511 é um número chave, né? Porque é exatamente o valor da massa do elétron em termos de energia, né? Ou do pósitron. Então isso talvez esteja sugerindo que, na realidade, essa energia surge de um processo de aniquilação de matéria e antimatéria. Ou seja, talvez tenha algum fenômeno lá fora, né, que está produzindo de forma consistente esses canais de aniquilação. Tá? Talvez seja a matéria escura que decai em elétrons e pósitrons e eles, por sua vez, decaem em radiação gama que o integral está medindo. Afinal de contas, será que estamos vendo evidências de uma nova física, física nova, né? Física nova é um jargão em física de partículas para física além do modelo padrão, né? Então, aí os físicos teóricos se deliciam em cima disso. O que será essa nova matéria? Então, aqui eu coloquei uma lista, eu não vou me preocupar em tentar explicar essa lista, porque são tudo candidatos a novas partículas, novas forças. Então, na realidade, todas elas representam extensões do modelo padrão, tá? E todas elas tentam reproduzir toda essa fenomenologia e outras que eu não pude relatar aqui, né? Então, entre elas, as mais famosas é a supersimetria e, eventualmente, a possibilidade de existirem mais dimensões no espaço. Então, vocês sabem que nosso espaço tem 3 dimensões espaciais, né? Comprimento, largura e altura, e mais o tempo, que é a 4ª dimensão, né? Mas será que acaba ali, né? Será que existem mais dimensões? Então, talvez se existirem mais dimensões espaço-temporais, né? De repente, dessas dimensões extras, vem essa matéria escura, né? Você acompanhou a palestra O Enigma da Matéria Escura, do professor Dmitry Radmichev. Obrigada pela companhia e até a próxima!